Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine antes da gente fazer o nosso vídeo de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes, o nosso recadinho de sempre. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, nos ajude a evangelizar, compartilhando os nossos vídeos nos grupos, na igreja, nos seus grupos de WhatsApp, Facebook. Tá, gente? Nos ajude a evangelizar. Esse é um canal de teologia católica para os católicos, tá bom? Então, por favor, nos ajude aí, tá bom? Então, gente, qual é o nosso tema de hoje? Qual é a nossa aula de hoje? Como eu venho falando, esse mês de setembro, é o mês da Bíblia na Igreja Católica. Por quê? Porque no dia 30 é dia de São Jerônimo, tá? E então eu quero hoje falar um pouco sobre esse grande santo e doutor da igreja, que foi São Jerônimo, um dos maiores teólogos da Igreja Católica. Na minha opinião, isso é uma opinião pessoal minha, junto com Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, um dos 3 maiores teólogos da igreja. Tá? Então eu quero colocar hoje um pouco da vida de São Jerônimo e um pouco dos seus ensinamentos para nós. Tá? Ele era um homem muito culto, tá? E a vida dele nos ensina muito. Ele era, ao mesmo tempo que era um homem de muito estudo, ele tinha um temperamento forte, tá? Dizem que ele era um homem que tinha um temperamento muito forte, mas mesmo com o temperamento forte dele, ele buscou na sua vida a santidade. Eu me espelho muito em São Jerônimo. Por quê? Eu me vejo muito, né? É um santo que tem muito a minha característica. Eu sei que eu não tenho um gênio fácil, como São Jerônimo também não tinha. Tá? Mas é um homem que gostava de ler, gostava de estudar, fazia muita penitência porque entendia os seus pecados. Diz que ele fazia muitas penitências porque se julgava um homem pecador. Né? Então eu me identifico muito com São Jerônimo, não é? Porque eu me considero um homem pecador, mas gosto de estudar a doutrina da igreja, mas sei que eu tenho um temperamento forte, difícil, não é? Eu sei disso, eu tenho consciência disso. Mas eu procuro, né, mesmo com o meu temperamento, eu procuro buscar a santidade. Sei que muitas vezes não consigo, caio muitas vezes, mas procuro me levantar, tá, nos estudos. Procuro estudar bastante, procuro, né, fazer minhas penitências. Sei que precisava fazer muito mais, precisava rezar mais, precisava jejuar mais. Né? São Jerônimo ele fazia longas penitências que nenhum de nós consegue fazer. Mas pelo menos aquelas pequenas eu acho que a gente pode fazer. Tá? Então eu vou colocar aqui um pouco sobre a vida dele para você ficar conhecendo. E depois alguns ensinamentos dele, gente. O homem tinha uma cultura muito grande, muito forte. Tá? Para você ter uma ideia, ele sabia o hebraico, o aramaico e o grego
sabia as 3 línguas que a Bíblia foi escrita. Por isso o Papa da época pediu para ele fazer uma nova tradução da Bíblia para o latim, que ficou conhecida como Vulgata, que é usada na Igreja Católica até hoje. Foi tão boa a tradução de São Jerônimo que a Igreja nunca mais traduziu, né? Fez uma tradução da Bíblia como São Jerônimo. O homem escreveu vários livros, não é? E tem nas livrarias católicas dessa grossura, comentários bíblicos de São Jerônimo. O homem praticamente fez um comentário da Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse. Entendeu? Eu ainda não adquiri, mas eu pretendo algum dia adquirir, se Deus quiser, só que deve ser um volume desse tamanho, porque, né, comentar a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse é para poucos. Então, gente, o homem tinha uma cultura, né, e um entendimento bíblico, tanto que ele foi chamado de doutor bíblico. Por isso que a Bíblia, o mês da Bíblia na Igreja Católica é setembro. Por quê? Porque em homenagem a São Jerônimo, que era um homem que entendia de Bíblia como ninguém. Nesse assunto de Bíblia, né, ninguém sabia mais do que São Jerônimo, ninguém soube mais do que São Jerônimo. Entendeu? Então vamos estudar um pouco sobre esse grande homem da igreja, não é? Vamos falar um pouco sobre a vida dele e depois a gente coloca alguma coisa que ele escreveu para nós, tá bom? São Jerônimo, tá? A festa dele, então, é dia 30 de setembro, por isso que nós estamos fazendo aí um vídeo para homenageá-lo, tá bom? Inclusive a imagem dele é com a Bíblia na mão, não é? E porque é um homem que se debruçou, né, no estudo da palavra de Deus, tá? Nasceu em Estridão, na Dalmácia, que é uma cidade da Itália, tá bom? É uma cidade da Itália. Ele era italiano. No ano 340, então, ele nasceu no ano 340, que foi um período muito turbulento para a igreja. Por quê? A igreja ainda estava começando, fugindo da perseguição romana. Lembrando que Constantino proibiu a perseguição no ano 313. No ano 313, o imperador se converteu, porque Santa Helena já tinha se convertido, a mãe dele. Então ele proibiu matar os cristãos. Já não se matava mais os cristãos. Então, aí a igreja começou a ter vida. Tá? Então aí a igreja começou a construir as primeiras igrejas, né, os primeiros templos. A igreja tinha liberdade de culto, mas tinha muito paganismo nessa época, então a igreja teve que cristianizar os pagãos, tá? Tinha muitas heresias nessa época, que ele teve que combater junto com Santo Agostinho, Santo Atanásio, eu esqueci o nome do outro santo, que era dessa época dele também. Inclusive batizou Santo Agostinho, Santo Ambrósio, que era um bispo ali da Itália. Então, tinha muita heresia, muito paganismo nessa época. A igreja estava cristianizando os pagãos. Tanto que no ano 380, tá? Ele nasceu em 340. No ano 380, ele já estava aí com 40 anos, São Jerônimo, o imperador Teodósio, não é o Constantino, Teodósio, tá? Oficializou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Então o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império. Tá? Aí começou o quê? A igreja poder... Aí entrou a questão dos livros bíblicos, que eu já fiz um vídeo, né, explicando essa questão, né, da Bíblia, que nós ainda não tínhamos a Bíblia como nós temos hoje. O pessoal acha que a Bíblia caiu do céu com zíper e tudo. Não. Então, nessa época, a Bíblia já tinha sido escrita pelos apóstolos, mas tinha muitos apócrifos. Então, a igreja estava ainda analisando os livros. E é da época, inclusive, de São Jerônimo, que a igreja fechou o cânon da Bíblia, que eu já expliquei. Já fiz um vídeo só sobre isso.
tá? Os livros apócrifos, né? A questão da Bíblia católica, a Bíblia judaica, a Bíblia protestante, isso tudo já falamos. Então isso tudo é da época de São Jerônimo. Aconteceu outra coisa, tá? É na época de São Jerônimo também, a queda do Império Romano. Perdão. A queda do Império Romano foi no ano 476. Aí São Jerônimo já tinha morrido, tá? Então, desculpa, esquece, deleta o que eu falei. Então não é na época de São Jerônimo a queda do Império Romano. Foi no ano 476, aí ele já tinha morrido, tá? Então ele nasceu no ano 340. Estudou em Roma. Olha aí, então, desde de novo, ele era uma pessoa muito culta e começou a estudar, tá? Estudou em Roma e ali foi batizado, tá? Então São Jerônimo foi batizado, estudou e foi batizado em Roma. Porque Roma, gente, é a capital do mundo, né? Onde Pedro e Paulo, né, fundaram a igreja, né? Lembrando, gente, que nessa época só existia igreja católica, tá? Não existia, nem igreja ortodoxa não existia ainda. A igreja ortodoxa é do ano 1054. Então, nessa época de São Jerônimo, só existia a igreja católica apostólica romana. Não existia outra igreja. Protestantismo nem sonhava. Protestantismo só 1500. Nós estamos no ano 340. Então, só existia, em termos de cristianismo, a igreja católica. Tá bom? Isso aí você pode procurar. Não sou eu que estou dizendo, é história. Pode procurar em qualquer livro de história, você vai ver. Se você vê alguma coisa diferente, me desminta, tá aí, pode colocar. Entendeu? Se eu estiver mentindo, você pode colocar aí nos comentários, que eu venho aqui e me retrato. Mas, com certeza, eu estou falando com conhecimento de causa. Nesse ano, no ano que São Jerônimo nasceu, só existia, em termos de cristianismo, igreja católica apostólica romana. Nem ortodoxa não existia. Tendo abraçado a vida ascética, ou seja, né, ele queria ser monge. Nessa época, né, havia muita gente que queria dedicar sua vida a Deus. Ele não teve mulher, não teve filhos, nada disso. Queria viver para Deus. Partiu para o Oriente e foi ordenado sacerdote. Tá? E nessa época o padre podia casar. O celibato só entrou na igreja no ano 1000. Né? Que a igreja definiu o celibato no ano 1000. Tá? Mas ele não se casou, não teve filho, foi ordenado sacerdote celibatário. Regressou a Roma e foi secretário do Papa São Damaso. Olha que chique. Então, quando ele era missionário, ele fazia várias viagens, e depois, quando ele voltou de novo para Roma, ele passou a ser secretário do Papa São Damaso. Tá? Olha, então não era qualquer. Como se fosse o Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI, antes de ser Papa, ele era secretário do Papa São João Paulo II. Era mais ou menos São Jerônimo. Então, o Papa Bento XVI, antes de ser Papa, ele fazia o papel que fazia São Jerônimo, secretário do Papa, tá bom? Nessa época começou a revisão das traduções latinas das Sagradas Escrituras e promoveu a vida monástica, ou seja, dos monges. Tá? Então ele ficava no deserto, ao mesmo tempo que ele era secretário do Papa, ele ia para o deserto, né? Ele queria ser monge. Então ele começou a incentivar que os padres, né, que a igreja, né, fosse para o deserto. Né? É um tempo de... Por quê, gente? Porque no deserto você fica mais livre para meditação, para oração, como Jesus fazia. Jesus não se retirava para lugares solitários para orar. Jesus não ficou lá 40 dias no deserto. Então no começo da igreja tinha muito isso, de ir para o deserto, numa vida, os monges, todos, Santo Antão, todos iam para o deserto. São Jerônimo também foi. E lá ele começou aos estudos, né, da Sagrada Escritura. Entendeu? Então, gente, para você estudar, você tem que ter sossego, você tem que ter paz. Então ali ele começou a fazer as traduções da Bíblia. Entendeu? Do hebraico, aramaico e o grego para o latim. Entendeu?
Mais tarde estabeleceu-se em Belém, Belém, onde nasceu Jesus, não é Belém do Pará aqui no Brasil, não, o Brasil nem existia. Belém, lá onde Jesus nasceu. Então ele foi lá para a Terra Santa, porque ele também era arqueólogo. Além de ser tudo isso que eu já falei, ainda era arqueólogo também. Então ele foi lá para Belém fazer escavações, tá bom? Onde continuou a tomar parte ativa nos problemas e necessidades da igreja. Então, por isso que eu falei que ele era um homem, uma pessoa de temperamento forte, porque ele, entre aspas, brigava com todo mundo. Ele defendia a fé e brigava até com pessoas da igreja, com bispos, padres da própria igreja, para defender a fé. Quando via que alguém falava alguma besteira, ele logo ia lá. E brigava mesmo. Gente, isso aí chama-se defender a fé. Se a gente tiver que brigar para defender a fé, vamos brigar. Ninguém tem que deixar falar mal da sua fé. Eu não aceito que fique falando mal da minha igreja, não aceito mesmo. Assim como eu respeito a religião do A, B, do C, se quiser conversar, dialogar, vamos. Agora se quiser briga, não vamos brigar também. Não estou falando brigar de tapa, nada disso. Estou falando defender a fé. Então, esse é um dom do Espírito Santo, gente. Tá? Fortaleza, entendimento, sabedoria, isso é para você também defender a sua fé. Não é para você ficar quieto, vendo todo mundo falar mal e você não defender. Mas para isso você precisa estudar, como São Jerônimo fazia. Então era um homem de estudo, de oração, ok? Então ele tinha um temperamento forte, mas para quê? Tudo isso para defender aquilo que ele acreditava. Entendeu? Escreveu muitas obras, principalmente comentários à Sagrada Escritura. Foi o que eu falei. Tá? Ele comentou a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Tem aí, comentários de São Jerônimo. Deve ter em alguma livraria católica. Eu ainda não tenho esses comentários para mostrar. Se eu tivesse, eu mostraria para você. Mas como eu ainda não tenho, então eu não vou mostrar. Mas eu já vi na internet, nas livrarias católicas, é só você pesquisar aí, você deve encontrar. Alguma livraria católica deve ter, não é? Ou você encomenda, se você quiser. Então, gente, é para a gente poder entender a Sagrada Escritura, porque se você não estudar, você não vai entender a Bíblia. Ah, eu quero estudar a Bíblia, entendeu? Então, comece pelo Novo Testamento, que é mais fácil, depois você estuda o Antigo. Como é que vocês acham que eu estou aqui? Dando aula para vocês, dando aula de catecismo, dando aula de Bíblia, que é uma coisa que eu nunca pensei em fazer, como eu já falei para vocês. Como é que vocês acham que eu posso dar aula para vocês sem estudo? Não, claro que não. Então, inclusive eu quero mostrar para vocês da onde que eu tiro essas reflexões que eu faço, principalmente da Bíblia. Não é? Eu estou dando um estudo bíblico aí do Gênesis ao Apocalipse. As pessoas acham que é da minha cabeça. Não é da minha cabeça não, eu estudo muito. Tá bom? Porque eu não sei, gente, eu não sei nada, eu não sou São Jerônimo não. Tá? Agora, claro, né, nisso eu sou São Jerônimo, eu gosto de estudar. Agora eu não tenho nem um fiapinho de cabelo de São Jerônimo para saber de Bíblia. Então, eu tenho que estudar muito mais do que ele. Né? O homem sabia tudo, sabia as línguas da Bíblia e tudo. Então, para poder eu passar alguma coisa, um pouco de conhecimento para você, eu tenho que estudar e estudar muito. Então eu quero aproveitar, eu não tenho comentário de São Jerônimo para mostrar, mas eu tenho um outro comentário aqui, só para vocês terem uma noção da onde que eu tiro o meu estudo da Sagrada Escritura. Por isso que eu falo que eu sou um seguidor, né, de São Jerônimo no estudo. Então eu vou mostrar para você, ó. Comentário ao Antigo Testamento, volume 1, editora Ave Maria, tá vendo? Comentário ao Antigo Testamento, ó, tá vendo? Ó, olha a grossura, gente, olha a grossura. Aqui está todo o Antigo Testamento, todos os livros da Bíblia do Antigo Testamento, olha a grossura. Tá bom? Esse aqui só o primeiro volume. Ó, comentários bíblicos, para você ver, vou até abrir aqui para você ver, ó. Tem todos os livros da Bíblia aqui.
Então, eu não tiro da minha cabeça. Quem sou eu? Ó, volume 2. Comentários do Antigo Testamento. Volume 2. Olha a grossura. Tá vendo? Olha a grossura do comentário. Então eu imagino que o de São Jerônimo deve ser maior ainda. Por quê? Porque o homem era... E aqui o terceiro volume, que é do Novo Testamento. Terceiro volume. Olha a grossura. Tem todos os livros do Novo Testamento aqui em comentários. Entenderam? Então são 3 volumes. Olha a grossura. Ó, 3 volumes de Bíblia. Só para... Isso aqui, gente, eu confesso a vocês que eu não li tudo, claro. Se eu falar para vocês que eu já li tudo isso aqui, é mentira. Mas quando eu preciso tirar alguma dúvida, não é porque eu não sou, como eu falei, eu não sou biblista, eu não sou, vamos dizer assim, teólogo bíblico. Não sou. Então, quando eu preciso tirar uma dúvida, eu venho aqui. Nos comentários, né, nos rodapés das Bíblias. Agora, eu procuro fazer a minha parte, eu procuro estudar. Como é que eu vou aprender para passar alguma coisa se eu não estudo, se eu fico de preguiça? Que, aliás, é um pecado, né? Capital. Então, gente, eu coloquei isso aqui para você ter mais vontade de aprender a Sagrada Escritura. Por quê? Porque não é para a gente ler a Bíblia só no mês de setembro. A igreja coloca o mês de setembro, né, para a gente homenagear a palavra de Deus e homenagear São Jerônimo. Mas você não deve ler a Bíblia só em setembro, não. Você tem que ler a Bíblia todo dia. Entendeu? Todo dia a igreja tem lá a liturgia do dia, o Deus conosco. O Deus conosco não é para você levar só aos domingos na missa. Todo dia tem ali uma leitura. A primeira leitura, os salmos, a segunda leitura, os evangelhos. Então aquilo ali, gente, é para você ler todo dia. Eu leio o evangelho do dia. Aí tem gente que bota, né, aí no celular aquele evangelho e os padres. Tudo bem, não estou falando que não possa, mas é para você ler. É para você ler o evangelho. Você pode até ouvir as explicações do padre, não é, compartilhar no celular, não tem problema nenhum. Agora você tem que ler. Leia o evangelho, medite o evangelho, né? O que aquela palavra hoje pode falar para mim? Gente, a gente tem que aprender a ler a Bíblia meditada. A Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra viva. Então, não é só ler por ler. Ler para a gente... O que aquilo ali pode mudar na minha vida? O que aquilo ali... O que eu posso melhorar com aquela leitura? É a chamada leitura orante, que o Monsenhor Jonas da Bíblia tanto falava. Inclusive, ele tem um livrinho sobre isso, a Bíblia no meu dia a dia. Tá? O que aquilo ali hoje tem para... O que Deus hoje tem para me falar? Tá? Então, a Bíblia também é para isso. Entenderam? Continuando aí falando sobre São Jerônimo. Viveu num século de grandes santos. Santo Agostinho, São Basílio, Santo Ambrósio, São João Damasceno, tá vendo? Então era tudo da época de São Jerônimo, na qual eles se correspondiam. Um escrevia para o outro, né? Um falava para o outro sobre a doutrina. Tem isso. Tá? Então eu já falei isso, gente. Você procure forme um grupo para fazer um estudo bíblico, para fazer uma oração uma vez por semana, ler o evangelho do dia, aí o menino, até mesmo o leigo, gente, o leigo pode fazer nas casas, o leigo pode fazer a leitura do evangelho e fazer uma pequena meditação. Eu já fiz várias vezes. Quando alguém vinha na minha casa, vinha um grupo na minha casa, eu lia ali o evangelho e fazia uma pequena palavra. Não é homilia na missa. Tá? Eu não sou sacerdote. Mas em casa você pode ler o evangelho e você pode dar uma pequena palavra sobre o evangelho para aquela pessoa. Se você quiser, se você tem o dom da fala, reúna um grupo. Vamos reunir um grupo, entendeu? Na nossa casa para estudar a palavra de Deus ou para ver a leitura do dia e fazer um estudo.
Gente, a gente tem que fazer isso, como os irmãos protestantes fazem. Eles vão na casa de fulano, bertano e ciclano. O católico parece que tem vergonha de ir na casa de um, na casa de outro, ou arrumar um lugar para ir, ou até na igreja mesmo. Tenho certeza que o padre não vai achar ruim de montar um grupo de estudo. Eu tinha. Quando eu era da Santa Rita, eu não, diácono, né, amigo meu, me chamou para trabalhar, montar uma escola da fé na Santa Rita. E fomos, graças a Deus, foram uns 3, 4 anos. É porque eu mudei de paróquia, então não pude continuar. Hoje eu estou na matriz, hoje eu já estou como catequista. Mas se tiver que implantar uma escolinha da fé também na matriz, eu implanto, sem problema nenhum, não tem problema nenhum com isso. Então, gente, a gente precisa fazer isso, estudar as coisas de Deus, senão a gente vai ficar para trás. Aí depois, quando o irmão de outra religião vem conversar com a gente não tem como argumentar, porque a gente não conhece. Entendeu? Então, é um puxãozinho de orelha para você. A Bíblia, gente, não é para ficar pegando poeira, né? Já canso de falar isso aqui, né? Você chega na casa do católico, tá lá a Bíblia aberta lá, né? Só para as pessoas, quando chegar, ver que tá a Bíblia lá, mas pegando poeira. Não lê. Não adianta nada. Entendeu? São Jerônimo é um espírito enciclopédico. Para mim, a definição mais correta dele o homem era uma enciclopédia mesmo, ambulante, né? Filósofo, estudou filosofia, né? É obrigatório, né? O sacerdote estudar filosofia. Retórico, gramático, dialético e etc. Nossa, se eu for falar do currículo dele aqui, acho que eu vou gastar o vídeo só falando do currículo dele, tá? Sabia o latim, o grego e o hebraico. Foi encarregado, como eu já falei, pelo Papa Damaso I, de preparar um texto bíblico confiável em língua latina, a Vulgata, que nós usamos até hoje, tá? O que ele fez vivendo como monge na Gruta de Belém, já falei. Deu-se o nome de Vulgata à sua obra, é usado até hoje na igreja. Era chamado de o leão do deserto, porque vivia como monge ali no deserto, ali em Belém, né, como eu já expliquei. Cujos rugidos eram ouvidos tanto no Oriente como no Ocidente. Teve palavras duras para com grandes santos do seu tempo. Então ele brigava até com as pessoas de dentro da igreja, tá vendo? Mas aí ele fazia uma coisa interessante, uma penitência que ele fazia. Batia-se no peito com pedra. Ele batia no próprio peito com pedras por causa dos seus pecados. Era uma penitência que ele fazia. Claro, gente, que ninguém precisa fazer isso hoje. Não estou falando para você fazer isso. Ninguém vai pegar uma pedra e botar no peito. Isso gente, era um tipo de penitência que os santos faziam no começo da igreja. Tá? A igreja não, vamos dizer assim, hoje a igreja diz que não precisa fazer esse tipo de penitência. Tá? Claro, devia machucar, claro. Deus não quer que hoje, né, você se machuque, nada disso. Igual eu sei que tem gente aí que faz penitências aí que sai até sangue. Deus não quer isso. Tá? Deus quer a penitência, mas não precisa também exagerar. Tá? Mas na época, os santos, São Francisco de Assis também fazia muitas penitências desse tipo, né? Às vezes até sangrava. Usava-se antigamente o cilício, que era aquela corda, né? Os monges usavam aquela corda apertada aqui na cintura, que às vezes alguns até sangravam. Então a igreja aboliu isso, né? Isso aí era a cultura da época. Eles queriam fazer penitência para se aproximar mais de Deus, ok? Então hoje você não precisa chegar a esse ponto, tá? Mas na época era assim, né? Eles faziam, né? As penitências eram penitências pesadas, não é hoje aí, né, que os padres aí dão penitências aí de você rezar, não é, ir lá no Santíssimo, ler um trecho bíblico. Naquela época não. Naquela época as penitências eram fortes, dependendo do pecado, você tinha que andar não sei quantos quilômetros, né, peregrinação, não é? Então tinha muito isso também, tá? Mas hoje nós não precisamos chegar a esse ponto, ok? Mas ele fazia isso, batia no peito com pedras
por causa dos seus pecados. Então ele tinha consciência que ele era um pecador. Então isso nós temos que aprender com os santos. Tá? Os santos, eles são canonizados, mas eles não se acham santos. Eles se acham pecadores. E a santidade, gente, o fato do santo ser canonizado não tem nada a ver com ele não ter cometido pecado. O importante é ele morrer santo. Você pode cometer 1000 pecados, mas se você morrer santo é o que vale. Tá bom? Então não tem nada disso, que muita gente não entende. Ah, como é que pode fulano pecou tanto e é santo? Igual Santo Agostinho. Não é? Mas o importante é você morrer santo. Não importa o pecado lá de trás. O importa, se você se arrependeu, Deus apagou. Não é? Então nós temos que entender isso. Escreveu, né, vários livros, como eu já falei. Homens Ilustres. É um livro que ele escreveu, contando a vida de muitos homens, né, e mulheres santos. Morreu aos 72 anos, no ano de 420, em Belém. Interessante, morreu lá na terra de Jesus, onde Jesus nasceu. E sua festa litúrgica é no dia 30 de setembro, dia da sua morte. O santo, gente, o dia dele é o dia que ele morre, porque é o dia que ele vai para Deus, é o dia que ele vai para o céu. Interessante isso. Tá? Então ele morreu aos 72 anos, tá? No ano de 420. Tá? Foi proclamado doutor da Igreja Católica. Então, não tinha nem como não ser proclamado doutor da Igreja, né? Com o estudo que o homem tinha que ser proclamado. Só o Papa pode dar o título de um santo doutor da Igreja, tá? Então o Papa da época, que aqui não está, eu não sei dizer de cabeça, algum Papa deu a ele o título de doutor da Igreja, tá bom? Ele morreu no ano 420, então ele participou de alguns concílios da Igreja, inclusive ele participou do concílio de Cartago no ano de 419, onde foi definido o cânon da Bíblia. No ano 419, um ano antes da sua morte, ele participou do concílio de Cartago, tá? Que era uma cidade ali no norte da África, tá? E ali ficou definido o cânon da Bíblia. Quais são os livros que entrariam na Bíblia? Os 76 que eu já expliquei, já fiz um vídeo sobre isso, tá bom? Então, gente, como ele sabia as línguas da Bíblia, ele era um arqueólogo, filósofo, teólogo, sabia todas as línguas, o Papa mandou ele fazer a tradução, que é a nossa tradução da nossa Bíblia Católica até hoje. E nunca eu tenho certeza que vai até Jesus voltar, porque foi tão boa a tradução dele que a igreja nunca mais mexeu nisso, tá bom? Então, gente, agora, para encerrar o nosso vídeo de hoje, eu quero colocar alguns ensinamentos dele, tá bom? Algumas palavras dele, ok? Eu não acreditaria nos evangelhos se não fosse a autoridade da Igreja Católica. Lembrando que só existia Igreja Católica, não existia outra, já falei, não é? Então, ele diz, ele falando, eu não acreditaria nos evangelhos se não fosse a autoridade da Igreja Católica. Por que ele disse isso? Tá? Porque foi a igreja quem montou a Bíblia, a igreja que escolheu os livros que entrariam na Bíblia, como eu já expliquei nas aulas anteriores. Então, ele fala, se eu não acreditar na igreja, eu não acredito na Bíblia. Ou eu acredito na igreja ou eu acredito na Bíblia. Entendeu? Não adianta, gente. Infelizmente, o Silas Malafaia fica com raiva, né? Igual ele ficou com raiva do Dom Henrique na época, coitado, porque o Dom Henrique falou que a Bíblia nasceu na igreja. Ele ficou com raiva, mas a gente não está preocupado se ele está com raiva, não. A gente está preocupado de falar a verdade. A Bíblia nasceu na igreja. O Dom Henrique ainda fez ainda. A Bíblia nasceu aqui, na igreja. Entendeu? O Novo Testamento. Não estou falando do Antigo. Os judeus já tinham o Antigo Testamento. Estou falando do Novo. Tá? Que para nós é o que interessa. Né? O Antigo é preparação para o Novo. Ele está falando do Novo Testamento. Tá? Depois a igreja juntou o Antigo com o Novo e fez a Bíblia. 76 livros. Tá bom? Então, não tem cabimento você acreditar na Bíblia, como queria o Lutero, e dispensar a igreja. É uma incoerência.
Como é que você vai ficar com a fruta e vai jogar a árvore fora? Gente, é uma coisa que não entra na cabeça. Então você, católico, não pode entrar nessa também. Se você não acredita na igreja, você também não deve acreditar na Bíblia. Entendeu? É o que ele está falando. Eu não acreditaria nos evangelhos se não fosse a autoridade da Igreja Católica, porque foi ela que me deu a Bíblia como temos hoje. Como a gente tem a Bíblia hoje. E eu provo isso. Já falei e vou falar mais uma vez. A primeira Bíblia que foi impressa foi a Bíblia de Gutenberg, porque não existia imprensa nessa época. Então a primeira Bíblia impressa pela imprensa foi de Gutenberg. Vê lá qual que Bíblia que é. A Bíblia católica, não é Bíblia protestante, nem judaica, nem nada. Então a igreja sempre usou a Bíblia, não é, com os 76 livros que eu já falei, não é? E 73, perdão. E com a tradução de São Jerônimo. A igreja sempre usou essa Bíblia, a Vulgata, não é? Então, para nós católicos, é a Bíblia verdadeira, original para nós é essa. Entendeu? Mas ele não ensinou só sobre Bíblia, não. Tá? Ele ensinou sobre vários pontos da doutrina. Então, eu quero colocar alguma coisa aqui. Tá bom? O doutorado dele era sobre Bíblia. Ele era um doutor bíblico. Né? Ele se especializou em Bíblia. Tá? Mas ele não ensinava só sobre Bíblia, não. Ele ensinou sobre toda a doutrina católica. Então eu vou colocar alguma coisa aqui, palavras dele, e a gente vai comentando. Tá bom? Sobre a questão dos nossos pecados, os pecados da carne, não é? Ele era muito tentado sobre os pecados da carne, e eu tenho certeza que, principalmente nós homens, né? A gente é muito, eu sempre gosto de brincar, não é? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós homens temos muita dificuldade com os pecados da carne, do sexo, né? Guardar a castidade, né? Olhar só para nossa esposa, não é? A gente vê uma mulher que fica doido, não é? E a gente tem que falar, infelizmente é verdade, nós homens somos assim. Então olha o que ele fala. Logo que sentimos os movimentos da carne, começamos a gritar dentro de nós: Senhor, sede o meu auxílio. Parece até brincadeira, mas é verdade, isso acontece comigo. Tenho certeza que acontece com muitos homens. Entendeu? Independente se você é casado ou não. Vou repetir, palavras de São Jerônimo. Logo que sentimos os movimentos da carne, né, a vontade de pecar, não é? Começamos a gritar dentro de nós, não é gritar, sair gritando, dentro de nós: Senhor, sede o meu auxílio, para a gente não cair. É isso que ele está dizendo. Por isso que eu falei no começo que eu me identifico muito com São Jerônimo. Entendeu? Por que eu não fui padre? Eu já contei isso aqui, eu não gosto de falar sobre a minha vida, mas como está no assunto, eu não fui padre por causa disso. Eu não seria um bom padre. Eu não tenho vocação celibatária. Eu sou fraco para isso. Então, quer dizer, muitas das vezes a gente tem que botar o joelho no chão. Porque muitas vezes, gente, a carne sufoca o espírito. Não é? Muitas vezes a gente às vezes quer viver uma vida santa, mas a carne às vezes é mais forte. A pior coisa que tem, gente, é o pecado da carne. Não é? Eu gosto de brincar, né? Eu tenho mais medo desse pecado do que do próprio demônio. Entendeu? O demônio, você faz uma oração, você pede auxílio de Deus, de Nossa Senhora, e pisa na cabeça dele, não é? Mas, e o pecado da carne? Por quê? O pecado da carne está dentro de você. É o seu corpo. Você tem aquele desejo, aquela vontade, e você tem que dominar. E não é fácil dominar o desejo. E o pecado original fez a gente ficar com desejos desordenados. Né? É o que São Paulo fala: eu quero fazer o bem, mas eu faço o mal. Então, os pecados da carne é a mesma coisa. Você quer viver uma vida santa, né? Às vezes você é casado, é bem casado, né? Sua esposa é uma boa pessoa, mas às vezes você vê uma mulher e você fica doido. Por que a gente vê vários, né, homens aí que caem no adultério? Também a gente sabe que muitas vezes é culpa da mulher também. Não é? Tem esse lado também. Muitas vezes o homem procura fora porque não tem em casa, mas não é desculpa. Não estou dando desculpa aqui. Mas se já é difícil o homem segurar com uma mulher
né, cumprindo as suas obrigações, imagine quando a mulher não cumpre. Então você que é mulher, cuidado. Porque o homem, gente, ele é muito tentado nos pecados da carne. Então São Jerônimo está ensinando. Então, quando você sentir o desejo de pecar, você tem que se apegar com Deus, meu filho, porque é só Ele mesmo. Não é? Porque não é fácil. E, gente, São Jerônimo, outra coisa. São Jerônimo escreveu isso aqui no ano 300, 400. Não é no ano 2023. Hoje está 1000 vezes pior. Porque as mulheres na época de São Jerônimo, elas usavam roupas decentes, não usavam essas roupas aí aparecendo o corpo, né, cruzando as pernas, mostrando os seios, como a gente vê, não é? Na praia, a mulher mais, às vezes até pelada, mais pelada do que de biquíni. Não estou falando que você não possa botar um biquíni decente. Um maiô decente, pode. A igreja não é contra. Não estou falando que você não possa ir na... então eu vou na praia e tenho que botar short. Não é isso que eu estou dizendo. Mas escolha um biquíni decente. Estou falando, gente, porque eu já vi. Eu já fui na praia, eu já vi mulheres com biquínis que, pelo amor de Deus, a gente quase afoga. Então, quer dizer, então, tenha decência. Usa um biquíni decente, não vai botar fio dental. Então você provoca, gente, a mulher ela provoca o homem, né? O homem ele é muito tentado por aquilo que ele vê. Então, São Jerônimo escreveu isso aqui no ano 300, 400. Imagine hoje, como que nós temos que rezar. Não é fácil. É só você ver a internet, hoje você já liga, você já vê uma mulher de biquíni, uma mulher, às vezes, se bobear quase pelada. Você vai ver um filme, é mulher pelada. Você vai ver uma novela, é mulher pelada. Ah, não tem como. Não há homem que registra. Entendeu? E ele às vezes ainda não é um homem insatisfeito com a mulher dele. Às vezes a mulher dele não cumpre as obrigações. Se já é, como eu falei, se já é difícil com a mulher cumprir, imagina se a mulher não cumpre. Por isso que eu falo, eu estou dando um recado para você que é mulher. Se você é casada, faça a sua parte. Porque hoje, se você não fizer a sua parte, você vai perder esse homem. Eu estou te avisando. Entendeu? Então, gente, ele está escrevendo na época dele, mas é para nós. Isso aqui é muito atual. Principalmente para nós homens. Para a mulher também. Né? Mas o homem é muito mais do que a mulher. Mas tem mulheres também que são assim. Mas é muito mais o homem. Entendeu? Mas, então eu achei muito atual essas palavras de São Jerônimo. Eu me identifico. Não sei você. Eu me identifico muito com essa palavra dele. Agora, olha que coisa linda. Jesus é ciumento. Claro, gente. Isso é ciumento entre aspas, né? Ciúme é um pecado, né? Claro que Jesus não tem. Ele quer dizer... Qual é o ciúme de Jesus? Ele vai explicar. Não é esse ciúme aí, né, doentio, que o homem chega a matar a mulher, né, ou vice-versa. Não é isso. Jesus, ele é ciumento. Mas como é que é esse ciúme de Jesus? Entende? Você tem que entender. Ele não quer nossas afeições colocadas em outras coisas, senão nele só. Entendeu? Qual é o ciúme de Jesus? Jesus não aceita que a gente troque ele por nada nem por ninguém. Por quê? Porque nós somos o seu grande amor. Gente, o amor é o amor de Jesus. Esse amor de novela, né? Isso não existe não, tá? Conhece e já ama, não é isso não. O verdadeiro amor, amar é dar-se, é decisão. E só Jesus amou. Amando os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, diz a palavra. Então, gente, ninguém amou mais do que Jesus. Entendeu? Então, quando você troca Jesus pelo dinheiro, pela fama, pelo poder, Jesus tem ciúme. E mais do que ciúme, Jesus chega a chorar, por isso que o coração dele está lá, despedaçado. Quando ele aparece, o coração dele está lá, sangrando. Por quê? A gente troca Jesus por qualquer coisa. A gente troca Jesus. Então, o ciúme de Jesus é isso. Ele quer que a gente seja o primeiro. Ele tem esse direito de ser o nosso primeiro amor. Eu tenho que amar as pessoas? Claro. Eu tenho que amar a todos. Mas primeiro ele, porque foi ele que nos amou primeiro. E deu a vida por cada um de nós. Então se você trocar Jesus por qualquer coisa, ele fica com ciúme. Entendeu? É nesse sentido. A divina providência, existe a divina providência, não existe coincidência para Deus, existe providência divina. A divina providência tudo dirige, e o que considerais como um mal é remédio. Então, Deus às vezes permite o mal, para do mal tirar o bem, é isso que ele está dizendo. Então, muitas vezes Deus às vezes permite aquele mal como remédio, para te curar.
Muitas vezes, tanto que o povo fala, né? Eu fui a Deus pela dor. Às vezes tem que passar, né? A gente só aprende, infelizmente é assim. A maioria só aprende na dor. Não devia ser assim. Mas então muitas vezes aquele mal que Deus, que a divina providência permite, é para te curar, para você se tornar uma pessoa melhor, menos arrogante, você não se achar melhor do que ninguém. Então muitas vezes você precisa passar por aquilo ali, até mesmo para te curar. Por isso que ele fala que é um remédio. Entendeu? Considerai que é grande a cólera de Deus, entre aspas, né? A justiça de Deus, quando não castiga os pecadores. Então, lembrando, gente, que estamos num tempo totalmente diferente do nosso. Então, naquela época, não é? O contexto era outro. Tá? Apesar de nós já estamos no Novo Testamento, alguns santos acreditavam que muitas das vezes, né, a justiça divina, né, por causa dos nossos pecados, Deus, né, tinha que fazer aquela... Eles diziam, né, cólera, mas não é cólera, é justiça divina. Tem que entender a linguagem da época. Né? Então, como, né, tinha muito pecado nessa época, né, então os santos também acreditavam que muitas vezes, né, a pessoa tinha que passar por aquilo ali e Deus permitia que a pessoa passasse por aquilo ali para ver se aprendia. Entendeu? Olha que coisa linda. Nosso Senhor Jesus nos concede tudo que lhe pedimos na Santa Missa. Estou fazendo aí, estudando sobre a liturgia, olha aí. Olha o que ele está dizendo. Nosso Senhor nos concede tudo o que lhe pedimos na Santa Missa, porque é o sacrifício de Cristo está sendo oferecido. E o que mais vale é o que nos dá ainda, e que nem sequer cogitamos pedir, e que, entretanto, nos é necessário. Então, o que ele está dizendo? Deus sabe tudo que nós precisamos. A gente pedindo ou não pedindo, Deus conhece, Deus é onisciente. Mas na Santa Missa, ali, né, é o lugar da gente pedir mesmo. Então, quando você estiver ali comungando, principalmente se você estiver comungando, né, é para você agradecer, é o que nós chamamos de ação de graças. Peça, agradeça. Né, é o melhor momento de você pedir as graças, né, tudo que você precisar. Entendeu? Por toda a missa devotamente celebrada, muitas almas saem do purgatório e vão para o céu. Então, gente, olha o que São Jerônimo está dizendo. Que na celebração da missa, muitas almas saem do purgatório e vão para o céu. Eu já expliquei aqui sobre o purgatório. No purgatório não tem tempo nem espaço. Tá? Não tem tempo no purgatório. Então, nós não sabemos quanto, né? Não vou dizer tempo, né? Mas vou usar a palavra tempo, mas não tem tempo. Tá? Qual período que as almas ficam no purgatório? Nós não sabemos. Mas um santo da igreja aqui, São Jerônimo, diz, não é, que muitas almas saem do purgatório e voam. É simbólico isso, né? A alma não voa, né? Isso é simbólico. Não vamos entender as coisas ao pé da letra. Né? Na hora da missa. Por quê? Como eu já expliquei, é o sacrifício de Cristo que é celebrado. Então ele fala que na hora da missa, muitas almas saem do purgatório. Aí cada caso é um caso, né? Se ela já terminou a sua purificação, não é? Dali ela vai para o céu, tá bom? Sobre o domingo. Olha a importância do domingo. E tem gente que fica aí, né, falando sobre a questão do domingo. Olha o domingo. O dia do Senhor é o dia da ressurreição. O dia dos cristãos. Olha, então o nosso dia é o domingo, não é mais o sábado. E tem cristão celebrando o sábado. Tá errado. É o nosso dia. É por isso que ele se chama dia do Senhor. Tá vendo? Que é o dia da ressurreição. Pois foi nesse dia que o Senhor subiu vitorioso para junto do Pai. Se os pagãos o denominam dia do sol, não é? Também nós o confessamos de bom grado, pois hoje levantou-se a luz do mundo, hoje apareceu o sol, ou seja, o sol é Cristo. Não é esse sol aí, esse sol é criatura. Então São Jerônimo está dizendo que o sol é Cristo. Tá? O sol de justiça, cujos raios trazem a salvação. Então ele está explicando sobre a origem do domingo como dia santo.
que tem até cristãos aí que ficam questionando. Por exemplo, o senhor Rodrigo Silva, que muita gente gosta dele, mas ele é adventista, ele continua, para ele o dia santo é o sábado. Entendeu? Está errado. Jesus ressuscitou no domingo, no nosso dia não é mais o sábado, é o domingo. Entendeu? Então, para nós cristãos católicos, o nosso dia santo é o domingo, não é o sábado. Por isso que eu falo que nós não devemos seguir essa gente. Ele é adventista. É uma pessoa boa, né? É uma pessoa legal, tem os estudos dele, também é um arqueólogo, beleza, mas é adventista. Ele crê que o dia santo para ele é o sábado, está errado. Para nós está errado. Como é que eu vou seguir ele? Não vou seguir. Vou seguir quem é católico, vou seguir os padres que são católicos, porque a doutrina dele para mim está errada. Entendeu, gente? Então isso não é para brigar, não estou brigando com ninguém. Eu sei que muita gente que me ouve gosta dele, não tem problema. Entendeu? Mas quem é católico não deve, em termos de doutrina, seguir a doutrina dele, que está errado. Para nós, o nosso dia santo é o domingo, não é mais o sábado. Entendeu? Se o doente insistir em esconder do médico a sua ferida, como poderá a medicina curá-lo? Sobre, né, o sacramento da confissão. Então ele está falando, ele está fazendo uma analogia. Se você esconder do médico a sua doença, ele não vai poder te curar. Então, se você está escondendo o seu pecado do padre, você esconde do padre, mas de Deus você não esconde. Tem gente que tem isso. Ah, eu não vou falar para o padre. Né? Primeiro porque o padre é um pecador, com certeza. Mas é muito melhor você confessar com o padre, que é um pecador, que te entende, do que você confessar com os anjos, que não tem pecado. Se eu fosse me confessar com um anjo, eu ficaria com vergonha, porque o anjo não tem pecado. Ele ficaria horrorizado com o meu pecado. Mas o padre não, já está cansado de ouvir tudo isso. Entendeu? Então, não esconda. É preferível você não se confessar do que esconder do padre. Você esconde do padre, mas de Deus você não esconde. Deus está vendo. Entendeu? Então, e outra, ele está dizendo aqui, porque a confissão não é só para perdoar pecado, é para te curar. Claro, não é a cura física, é a cura espiritual. Então, como é que Deus vai te curar se você está escondendo? Aí está fazendo essa analogia, tá vendo? Como é que o homem sabe tudo? Quanto mais forem importunas e perseverantes as nossas orações, tanto mais agradáveis serão a Deus. Então ele está dizendo, quanto mais a sua oração for perseverante, e ele usa aqui uma palavra interessante, inoportuna. Né? O que ele está dizendo? Importune Deus até não querer mais. Não é rezar uma vez lá, um minutinho lá, e achar que Deus tem a obrigação de te atender. Gente, Santa Mônica rezou 40 anos para Santo Agostinho se converter. Tem gente que reza uma horinha e acha que rezou muito. Então, São Jerônimo está falando que a sua oração seja inoportuna com Deus, seja perseverante. Não é rezar um pouquinho ali e pronto, e acabou. Não, você tem que rezar. Quanto mais, gente, a gente precisa, mais a gente precisa. Mas não é só quando precisa. Infelizmente, a gente só vai a Deus quando a gente precisa. Tudo bem, pode ir. Mas até quando você não precisa, você deve rezar. Entendeu? Lembra daquela parábola que Jesus contou? Vou encerrar, estamos encerrando. Jesus contou aquela parábola daquele homem, não é? Está lá em Lucas, se eu não me engano, Lucas 11. Né? Daquele homem que bateu na porta do outro lá meia-noite. E o outro falou, rapaz, mas eu já estou dormindo, a minha família está dormindo. Aí Jesus conta que o homem ele foi pedir pão, que tinha chegado visita na casa dele, ele não tinha pão, então ele foi na casa do vizinho, meia-noite pedir pão, vê se pode. Você ir na casa do vizinho, meia-noite pedir pão. Mas ele tinha visita, chegou visita, não é? E ele foi lá, o vizinho já estava até dormindo, coitado, já estava até deitado, a família já deitada. Aí Jesus diz o seguinte, o vizinho vai dar o pão para quê? Claro que ele vai dar contrariado, porque acordou ele. Mas ele vai dar por quê? Para não ser mais incomodado. Porque senão ele vai ficar ali enchendo o saco toda a vida. Não é? Enquanto ele não der o pão, ele não vai sair dali. Aquele vizinho chato. Não é? Então, o que Jesus está dizendo, gente? Com Deus, a gente tem que fazer a mesma coisa. Jesus disse, pedi, recebereis. Buscai e achareis. Batei e a porta se abrirá. Mas você tem que pedir. E não é pedir uma vez, pedir várias. Pediu a primeira, não foi atendido? Peça a segunda. Até Deus te atender. Seja perseverante nas orações.
aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Que São Jerônimo, doutor da igreja, interceda por nós, para que a gente tenha muito mais amor à palavra de Deus, à Sagrada Escritura e à doutrina da igreja. Amém? São Jerônimo, rogai por nós. Então, gente, se você gostou do nosso vídeo de hoje, tá? Compartilha aí e se inscreva no nosso canal. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Pela intercessão de São Jerônimo, estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos.